do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tendo medo, esconde na terra o teu talento. Marcos capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor vigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam-se o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável ao acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então vamos agora serenar os nossos pensamentos, elevá-los até Jesus, pedindo a Ele que nesse momento nos envolva na sua paz, na sua luz, agradecendo a Ele por tantas oportunidades que Ele nos dá a cada dia, que às vezes a gente não aproveita da melhor maneira possível. Queremos pedir a Jesus nesse momento, nos envolva com muita paz, com muito amor, que possamos estar receptivos ao amor de Jesus, à paz que Ele nos dispensa. Nesse momento, possamos sentir a presença de Jesus na nossa casa de oração. Queremos nesse momento também contar com a presença dos benfeitores amigos, do mentor espiritual da nossa casa, para que eles nos envolvam na sua luz e na sua serenidade. Pedimos a esses mentores espirituais que intuam o nosso palestrante, para que a sua mensagem também possa calar fundo em nossos corações. E vamos pedir também o amparo de Jesus, o amparo da espiritualidade amiga e
e no caso a gente recebe. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, né? E na noite de hoje eu quero convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre relações parentais e o espiritismo, tá? Só fazer aqui uma primeira distinção, que a gente não vai discutir família material, família espiritual propriamente dita. O que nós vamos falar aqui hoje é de que maneira que nós filhos estamos ligados aos nossos pais e de que maneira que os nossos filhos estarão ligados a nós enquanto pais, tá? Então é entender o processo dentro da espiritualidade, como que isso acontece. Porque a gente escuta, principalmente de mais jovens, quando eles são contrariados, quando diante de alguma adversidade dentro da família, a gente escuta ele dizendo assim para o pai ou para a mãe, né? Olha, eu não pedi para nascer, eu não queria nascer nessa família, eu gostaria muito mais de ter fulano ou ciclano como pai e mãe do que você, porque eles me entendem muito mais do que aqui dentro da minha própria família. Eu acredito que muitos aqui já devem ter escutado, e mais, muitos aqui na sua juventude ou em algum momento da sua vida, talvez usaram essa infeliz expressão de falar para os seus pais que eu não pedi para nascer. Ninguém é jogado nesse planeta, ninguém nasce aleatoriamente, né? Existe um planejamento espiritual. E outra coisa, eu não nasci na família errada, eu não nasci no lar errado, e eu não tenho o pai e a mãe errados. Ao contrário, para essa existência, eu nasci aonde eu combinei, aonde a espiritualidade acertou e aonde a gente veio para resgatar algumas coisas. Então que a gente possa entender que ninguém nasce no lar errado, tá? Talvez a gente vá ter que entender mais para frente, daqui a algumas encarnações, que esse era o melhor lar para me receber diante do que eu sou. Tá joia? Quando a gente fala em relação parental, diz respeito à forma como a ligação entre os pais e os filhos é construída. Então, por exemplo, nós temos filhos, né? Eu tenho 2, eu imagino que alguém aqui pode ter mais do que isso, e cada filho é um universo. A gente pode ter 5 filhos dos mesmos pais e cada filho vem de uma forma, porque são 5 seres individuais, são 5 universos, são 5 entidades únicas que não tem nada a ver uma com a outra. Mas por que são 5 gerados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas cada um com um gênio? A mãe e o pai muitas vezes foram apenas os instrumentos do processo reencarnatório. O gênio é do espírito. A gente herda genética, mas nem sempre a gente herda gênio dos nossos pais. Nossa, aquele menino é tão ansioso, o pai e a mãe é um poço de calma. Não vai herdar gênio, não vai herdar caráter, não vai herdar uma série de atitudes que são inerentes ao espírito. Vai herdar a careca, vai herdar a cor do olho, a cor da pele, isso é genético, isso é natural. Mas outros elementos intrínsecos ao espírito, isso é da gente. E vai ser construído no embate. Eu com meu pai, eu com minha mãe, eu com meu irmão, e assim por diante. Tá? Muito bem. Como que os filhos escolhem os pais segundo o Espiritismo? Tá joia? Porque, gente, é um processo. Isso aqui, a gente se entendesse muito bem como que a engenharia da espiritualidade é grandiosa, os casais deveriam pensar muito bem quando descobrem que a mulher está grávida e chegou a pensar num aborto.
porque você vai interromper ali um processo que foi combinado. Mas eu não queria essa gravidez é indesejada, não é. Ela foi preparada, ela foi planejada, mas eu não tenho condições. A coisa não acontece por acaso, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a pensar o seguinte: tem casais que não querem nenhum filho e vem 2, 3, e tem casais que querem muitos filhos e não vem nenhum. Aí eles vão para outros caminhos, como a adoção. E a gente se questiona, né? E a gente busca solução ou explicação aonde? Nos médicos da terra. Aí eles dizem assim: não, é por causa disso, por causa daquilo. Mas a explicação, ela vai muito além disso. Então, começando. E olha, isso aqui é um bate-papo, isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é eu ensinando nada para ninguém. Isso aqui é para a gente conversar, esclarecer, tirar dúvidas, para a gente crescer, todo mundo junto, tá? Enquanto o reencarnante vai se preparando, os guias da reencarnação escolhem quem serão nossos futuros pais, aqui na vida terrena. Nessas reuniões, os futuros pais comparecem em espírito, enquanto seus corpos estão adormecidos na vida terrena. O que é que isso quer dizer? Tá bom? Que o meu filho, antes de ser o meu filho, eu primeiro precisei entender e aceitar. Mais do que isso, eu com a minha esposa, a gente teve reunião no plano espiritual para poder dizer: olha, vocês vão receber um filho, aos 2 anos ele vai apresentar uma doença neurológica, ele vai precisar de muito apoio, de muito carinho, de muita ajuda, e ele vai para vocês porque ele acredita que vocês são capazes. Legal? Não, não damos conta. Nessa vida não. Então, vamos esperar um outro momento. Damos conta. Vamos lá. Então, vamos preparar aquele espírito. Ele vai adormecer, ele vai esquecer todo o seu passado, ele vai entrar no processo de concepção e vai nascer. Eu lembro disso? Não. O espírito lembra disso? Não. Aí ele nasce. Quando ele nasce e olha para a gente, o que a gente faz? Amor de paixão. Não é isso? E ali você então começa um novo ciclo espiritual na Terra, permitindo que um espírito reencarne e que você dê conta de dar a ele o seu melhor. Então aqui é um processo combinado, não é arbitrário. Muita gente fala assim: ah não, mas isso foi porque Deus quis. Gente, se tudo na vida é porque Deus quis, Ele é muito ditador, porque a gente transfere muitas coisas nossas para Deus, né? Não, isso é porque o Deus quis. Não, muitas coisas elas são acordadas. É que a gente não lembra, porque se a gente lembrasse, a gente não tomaria muita coisa. Então esse é o dom do esquecimento. É a gente olhar para o nosso semelhante, para o nosso pai, para a nossa mãe, e não ver quem são esses seres no nosso passado e vice-versa. Então aqui, ó, pensar nisso. Todos nós fomos escolhidos pela espiritualidade para renascer no lar certo. Ninguém aqui está no lar errado. Por mais que você ache que você está, quando você desencarnar, você vai entender que você esteve no melhor lugar. Tá? O planejamento reencarnatório, ele poderá ocorrer com bastante antecedência, inclusive séculos. Eu posso ter combinado com meu filho, que veio filho nessa encarnação, há 2.000 anos atrás, há 500 anos atrás, não foi agora. Por quê? Eu precisava estar preparado para ele. Eu precisava estar preparado para aquilo que ele vinha me cobrar e exigir. Então não pensem vocês que os filhos chegaram agora, não. Estão nas nossas vidas há muito tempo.
enquanto o futuro reencarnante e membros da família ainda estejam vivendo no universo espiritual. O que quer dizer isso? Que muitas vezes na própria espiritualidade a gente é apresentado. Olha aqui, Igor, esses serão seus pais naquela encarnação. E vocês vão passar por essa situação juntos. Estão de acordo? Beleza, na hora certa o processo acontece. Os casais que estão aí planejando filhos, querendo, já sonhando com os seus futuros filhos, tenho certeza de que o universo já está planejando, tá? Na hora certa, no momento certo, esse espírito vai fazer parte da sua família. Que espírito é esse? Não queira saber. Qual o grau de evolução dele? Receba indistintamente. Faça o seu melhor enquanto pai, enquanto mãe, porque esse espírito está vindo em busca de algo que ele tem certeza que nós somos capazes de oferecer, tá? O plano espiritual, e é aqui, gente, que nós encarnados temos que ter compromisso, tá? O plano espiritual trabalha com comprometimento, com sabedoria, com disciplina, com ordem, portanto, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem uma passagem, inclusive, que diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do Pai. Muito menos, ninguém vai reencarnar sem a vontade dele também. E quando a gente fala comprometimento, é porque muitos pais ou muitas mães, quando o filho chega e é um filho problema, o que é mais fácil fazer? Largar, não é? Quantos casais que se separam porque o filho virou para eles o quê? Um problema. E aí eles dizem assim, ó, eu não dou conta, então fica com a cria para você porque eu vou embora. Mas pera um minuto, a mulher fez sozinha? Não. Geneticamente não. Segundo, aquele menino veio só para a mãe cuidar dele? Não. Ali foi um compromisso de pai. E aí, gente, falando do sexo masculino, nós homens, muitas vezes pisamos feio na boca. Nós homens, em virtude de cultura machista, muitas vezes nós abandonamos as mulheres com os filhos e vamos em busca de outras aventuras, achando que o filho não é obrigação nossa. Tudo aquilo que vem do nosso lado é obrigação nossa. Tudo aquilo que você acordou com a espiritualidade é obrigação nossa. Ah, mas eu não quero assumir isso. Beleza. Dia menos dia, o boleto vai chegar para você. E aí o boleto ele vem com juros e posição monetária. Ah, então quer dizer que Deus vai me punir? Não. Compromisso firmado, compromisso acertado. Compromisso firmado, compromisso desfeito, você vai ter que dar conta dele, tio. Por que tem tantos espíritos inimigos que reencarnam como filhos para a gente? Porque em vidas passadas a gente destratou, abandonou, relegou. Por que tem tanto obsessor aí? Porque na hora do nascimento, na hora da concepção ou posterior a isso, a mulher abandona, a mulher larga, a mulher aborta. E esse espírito está preparado para o renascimento, de repente ele é o quê? Interrompido. Se nós tivéssemos noção do que é um aborto na espiritualidade, a gente pensava muito em fazer algo que é tão agressivo assim. E aqui não estou discutindo valores da terra, tá? Estamos falando de espiritualidade, tá bom? Como é que as famílias são organizadas no plano espiritual? Primeiro, a família é a porta principal que nos acolhe para as reencarnações necessárias à nossa evolução. Gente, família não é necessariamente marido e mulher, esposa e esposa, não. Família, nós construímos um modelo ideal de família, mas famílias são pessoas que estão ali convivendo entre si, buscando harmonia e recebendo entes
vão reencarnar e fazendo desses entes seres melhores. E por que a gente precisa da família para reencarnar? Porque sem a mulher, principalmente a mulher, nenhum espírito vai reencarnar, não tem como. E por que precisa também do homem? Porque é um processo divino, é um processo construído. Agora, a reencarnação é importante para nós? Você acha, Rosana? Você acha que essa encarnação para você valeu de alguma coisa ou está perdida? Não, já dei um passinho, né? Você já deu um degrauzinho? Eu acho. Já? Acredito que sim. Sua família te ajudou nisso? Muito. Muito? Muito. Te deu o que para você chegar onde você chegou? A base para eu ser quem eu sou E hoje. depois você constituiu a sua família? Exato. E deu oportunidade para outros espíritos? Também. Quantos? 2? E você fez por eles o seu melhor? Sim. Teve problema? Tive. Muitos? Muito. Desde quando você pensou em abandonar o lar? Não. Não. Sei. Não valia a pena? Não. Sei. E assim somos todos nós, gente. Todos nós temos problemas. Todos nós somos problemas. Todos nós temos dificuldade. Mas é a vida. E eu costumo dizer que a gente só burila, a gente só melhora com as dores e dificuldades. A alegria não faz parte desse planeta, tá? A gente tem lampejos de felicidade. Assim, ó, fui feliz. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Quem reencarna aqui é porque ainda tem muito a melhorar. Então não esperemos que a gente tenha só alegrias. Não, a gente vai ter muito mais de sabores, dores, sofrimentos, porque é com isso que a gente melhora, com isso que a gente cresce. Tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa também compreender é o seguinte: o que é uma família? Família é formada a partir de simpatias entre espíritos, que aí a gente chama de famílias espirituais, né? De vez em quando a gente tem a glória de nascer com alguém que é muito amigo da gente, muito querido, que é um ente espiritual. Mas a maioria das vezes, a gente reencarna com os nossos inimigos, com os nossos algozes e com os nossos obsessores. Só que, cuidado, porque quando eu falo isso, eu estou me colocando na mesma posição. Eu sou inimigo, eu sou algoz, eu sou obsessor. Tem muito filho obsessor encarnado dos seus pais. E vice-versa. Então, a família, ela não é só formada por amor, não. Ela é formada também por inimigos e antipatias. Tá? Ela também tem o objetivo de superar erros do passado e chegar a planos melhores. Então, eu vou dizer para os meus pais, nessa encarnação, com meu pai, eu não consegui construir uma relação tão boa como eu construí com a minha mãe. A minha mãe, eu tenho certeza que nós seremos grandes amigos na espiritualidade. O meu pai, nós seremos simpáticos. Aí você vai dizer assim: nossa, mas seu pai viveu com você tantos anos, você vai dizer que ele vai ser simpático? É, porque nós não construímos uma relação de tanta afinidade espiritual quanto eu construí com a minha mãe. Eu tenho 5 irmãos, e cada irmão eu tenho um grau diferente de amor. Eu não amo todos os meus irmãos da mesma forma. Tem um que eu amo mais, tem um que eu me dedico mais, tem um que infelizmente eu ignoro muitas vezes, porque há afinidades. E não somos obrigados a gostar de todo mundo, mas nós temos a obrigação de não fazer da vida dos nossos irmãos um inferno. Eu não precisei, junto, quando eu morava com os meus pais e familiares, que eu fosse um espinho na vida deles. Eu não precisava ser, mas eu podia ser uma pessoa ali vivendo de boa com eles. E assim adiante. Há pouco tempo, eu tive notícias da minha mãe na espiritualidade. E perguntei para o espírito, e o meu padrasto, que viveu com ela 50 anos, eles estão juntos? Não.
estão em níveis muito distantes um do outro e não vão mais se reencontrar porque o compromisso deles acabou nessa existência. Espera aí, aqueles 50 anos, um do lado do outro, e o compromisso acabou, agora na espiritualidade cada um por canto. Mas é isso mesmo, gente. A gente não pode ficar se iludindo que depois do desencarne a gente continua com os mesmos, não. A gente vai por afinidade, buscando os pares. E na espiritualidade nós temos os nossos pares. E aí, claro que de repente, a gente tem que reencarnar para quê? Não é para viver com os nossos pares, é para viver com os nossos ímpares, para viver com os nossos diferentes, para a gente poder crescer, tá? Uma coisa muito importante, tá, gente? A adoção, ela é uma forma também de compromisso espiritual. Muita gente, né? Alguém aqui já falou com quem adota criança, ou alguém que tem um filho adotado? Quando você conversa com uma família que adotou uma criança, eles dizem assim: quando eu entrei no orfanato e bati o olho, eu sabia que ali era o meu filho. Eles dizem, quase todos dizem isso, né? Eu entrei no orfanato, olhei assim para aquele tanto de criança, e lá no meio tinha um pequenininho, cabeça baixa, eu falei assim: ó, meu filho. Porque a afinidade é filho talvez espiritual, mas naquele momento houve o quê? Uma afinidade no laço do filho. Então, de novo vai uma bronca, tá? Se alguém tem algum amigo com filho adotivo, se alguém pensa em adotar uma criança, nunca faça distinção desse espírito dentro do grupo familiar. Nunca diga assim: você é filho de carne, você é filho torto, você foi adotado, você não é filho, você foi adotado. Isso é extremamente doloroso. O ser que é adotado, ele vem fazer parte da família. Então, ele é família. Independente se é a família negra e ele é branco ou vice-versa. Uma vez adotado, ele aglutina, ele junta, ele faz parte. Tá? Vocês estão caladinhos? Ninguém quer falar nada sobre isso. Atenção, passa o livro. Claro, deixa eu só ver se eu não passei muito, pessoal. Eu apanho o computador. Pois não, tem que avisar o meu. No caso, por exemplo, de um abuso, um estudo, isso também foi balanço, a mulher foi grávida. Isso também foi não necessariamente, tá? A gente tem na literatura espírita recomendações sobre isso. Então, por exemplo, sofreu um abuso e você não quer a criança. Doe a criança, mas não adote. Ah, mas eu vou gerar um ser indesejado, fruto de uma situação que me deixou extremamente mal. Tudo bem, você tem o direito, você tem, né, de fazer a sua escolha. Mas aquela concepção não foi do acaso. Talvez você foi o instrumento para trazer aquele espírito que não necessariamente precisa te acompanhar na sua jornada, mas que ele precisava renascer, e ao dar a chance dele renascer, você permite para que ele possa ir para uma outra família, ou até o contrário, durante o processo de gestação, mesmo ele sendo fruto de uma ação não bacana, você pode desenvolver em determinado sentido. Isso acontece. Ah, mas a espiritualidade permite assim mesmo. Não é que ela permite, acontece. E se você tiver condições de não abortar, tenha aquela criança, doe aquela criança que outra família vai ter, mas cumpra seu papel. Eu tenho certeza de que você vai ganhar muitos pontos hora na espiritualidade.
E mais, pode ganhar um amigo espiritual muito bacana que dará aí a chance da redenção. Tá? Outra coisa, né, já falei com vocês, família não é resultado casual de encontro apressado no mundo físico. Acontece tudo nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, de forma positiva ou negativa, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos encontram-se submetidos, facultando-se a tolerância e perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Aí eu queria ler um trechinho aqui para vocês, que eu acho muito interessante, que diz assim: esquecimento do passado. Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar a experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois que desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10. Ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que nos provieram, esforçar-nos-emos por evitá-las. Para me servir da comparação que fizestes do homem na terra com aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da quarta classe, não se lembrando do que aprendeu no anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma forma, uma entidade nova. Do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Pessoal, a dádiva do esquecimento é algo fantástico. Vocês conseguem olhar para mim e perceber o que eu fui na vida anterior? Vocês têm uma noção? Nem passa pela cabeça. Nossa, aí vocês deduzem quem eu sou por essa existência, não é isso? E aí muita gente às vezes acha que eu sou uma boa pessoa, né? Não sou. Eu sou carregado de Deus. Mas por que eu me torno uma boa pessoa? Na medida em que eu resolvo ser um homem de bem. O que é o homem de bem? É aquele que luta todos os dias contra os seus defeitos, as suas dificuldades, para que ele possa no dia seguinte ser melhor do que no dia de hoje. E por que vocês não conseguem ver quem eu fui? Nem eu consigo, mas eu deduzo. Mas quando eu pergunto assim, Verinha, o que você acha que você foi na vida passada? Eu acho que eu morei na Europa, branco, rico, fui rei ou rainha, era poderoso. Mas eu nunca escuto uma pessoa assim: eu morei na África, fui pobre, negro, escravo, feio. Não, a gente sempre acha que nas outras a gente sempre foi possível, não é? Não, gente. E nessa, você acha que você está de boa? Essa reencarnação sua foi legal? Valeu a pena? Você está saindo dela melhor do que quando você chegou? Sem dúvida. Olha que bacana. É importantíssimo a gente ter essa certeza. Tá? E aí quando fala isso aqui, ó, gente, exercitar o perdão, desenvolver a tolerância, a resignação, porque nós precisamos disso para a gente ser espírito de luz. A gente precisa disso para a gente chegar no mundo feliz, senão a gente não sai desse planeta, tá? Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância. A gente escuta muito isso aí por aí, gente dizendo: para que família? Bobagem, isso aí é uma instituição falida, não existe mais. Para a espiritualidade, ela é o elo entre o mundo material e o mundo espiritual. Tá? Despreza a sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Então pensemos nisso. Vamos valorizar essa estrutura que para nós é tão sagrada,
no sentido de propiciar que a gente esteja aqui hoje. Mas olha, nós por alto contando aqui, a gente deve ser mais ou menos uns 80 encarnados. Presentes nessa palestra hoje deve ter uns 300 desencarnados. E talvez aqui estejam alguns entes que em breve farão parte das nossas famílias. E mais do que isso, pode ter aqui espíritos inimigos nossos que estão nos acompanhando e à medida que estão vendo a nossa luta para sermos melhores, eles começam a abrandar a inimizade, começam a ver com olhos de simpatia e daqui a um tempo eles serão nossos companheiros. Isso é lindo demais a gente entender. De saber que do meu lado eu estou carregando 10, 15, 20 espíritos em diferentes graus, mas que diante do meu modelo, do meu exemplo, do meu comportamento, quantos podem ser melhorados. Tá? A importância da família aos olhos do Espiritismo. Deus criou a família onde podemos, pela proximidade física e pelos laços de afetividade, trabalharmos para eliminar um dos maiores vícios da humanidade, que é o egoísmo. Quem é pai, quem é mãe aqui, abre mão já muito do egoísmo. Você abre mão de um tanto de coisas para fazer o melhor para o seu filho. E a gente, ao deixar de ser egoísta, a gente começa a praticar o oposto do egoísmo, que é a caridade. Tá? Então, dentro do processo de reencarnação, é isso que nos importa. É a gente deixar de ser egoísta e começar a praticar o bem pelo mundo. Ajudar na transformação moral e na elevação intelectual das criaturas. Pais e mães que estão aqui presentes, os filhos que são dados para vocês são empréstimos. Como é que você vai devolver isso? Como é que você vai devolver a espiritualidade? E como é que você está lidando com seus filhos e filhas nessa encarnação? Você está fazendo o melhor? Claro, eu não deixo uma palavra nada para ele. Quer um tênis eu compro, quer uma roupa eu compro, quer um carro eu compro. Não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando de valores morais. Outra coisa, é importante a gente dar também intelectual para os nossos filhos, sim. Porque o ser evolui também pelo intelectual. Todos nós precisamos dar a condição do estudo. Fortalecer laços de amizade entre espíritos afins e amenizar relações conflituosas seculares entre espíritos antipáticos e inimigos. Já falei muito sobre isso. Tem alguém aqui, pai, mãe, filha, filho, junto? Tem uma família aqui mais ou menos completa? Não? Só tem filhos, pais, A doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados, todos nós, e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação, em obediência à lei de causa e efeito, encontram-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio da reencarnação. Tá? Então, pessoal, que a gente possa, não é sair daqui hoje dizendo assim, não, eu vou chegar na minha casa, vou pedir desculpa para minha mãe, para meu pai, falar para eles que eu me arrependo de tudo que eu fiz até hoje, que a partir de amanhã eu vou ser o melhor filho que eles têm. Mentira, você não vai fazer isso de hoje para amanhã. Mas você pode começar de hoje para amanhã, começar a desenvolver certas afetividades ou certos comportamentos que até hoje você não ofereceu. Tá? E por mais que o meu pai fosse distante, por mais que o meu pai não criou comigo a mesma amizade que a minha mãe, mas eu devo a ele muito, porque ele me aceitou como filho. Por isso, ele aceitou eu reencarnar. Ele assumiu na espiritualidade que ia me dar a chance. Só por isso eu tenho que ter muita gratidão. Então a gente não pode se esquecer. Por mais difícil que o seu relacionamento com pai ou mãe exista, de vez em quando agradeça. Muito obrigado a senhora
por ter me assentado como filho ou filha, por mais difícil que eu seja. Porque talvez, ao negar você estivesse em outro cristão, em outro patamar. Então, o mínimo que nós devemos ter pelos nossos pais é gratidão. É o mínimo. Tá? Depois vem as outras coisas. Mas gratidão é fundamental. E, atualmente, gente, no mundo de hoje, pós-pandemia, em que a humanidade teve um recorte, a família mudou muito. Pós-pandemia, a gente pode dizer assim, muita gente na pandemia falou o seguinte: eu nunca descobri tão bom que é a solidão. Tem gente que a pandemia acabou, mas continua quieto em casa, sem sair, sem receber visita, que ele descobriu que a solidão para ele era a melhor coisa. E já tem outros que adoram sair socializar. Só que as famílias hoje, elas estão passando por desafios que os nossos pais não viveram. Porque hoje nós temos um negocinho a mais dentro das famílias que nos experimenta a todo momento, chamado internet. Algo que se chama também celular. Eu trabalhei com duas pessoas que estão aqui na plateia, a Rosana e a Velhinha. Nós somos colegas de profissão como professores. Na nossa época, a gente tinha muita dificuldade já com os alunos, né? Agora, hoje, os professores têm muito mais. Porque um professor em sala de aula, ele compete com isso aqui. E mais do que competir com isso aqui, ele também compete com as famílias que mudaram os valores. Então, a gente hoje tem uma situação muito diversa de relacionamentos familiares, que quem pretende ter filho tem que preparar muito, tá? Quem tem filho adolescente para baixo tem que se estruturar bastante, porque é um grau de exigência muito diferente dos meus filhos e eu com os meus pais. Então a família de hoje, ela está exigindo atitudes corajosas de renúncia e dedicação. Renúncia, a gente abrir mão mesmo. De vez em quando a gente tem que pôr de lado o que a gente está pensando fazer e focar o que nós queremos para os nossos filhos. Tá? E também dedicação, porque a gente tem que estar ali o tempo todo buscando fazer o nosso melhor. Oferecendo oportunidades grandiosas de rever os relacionamentos e estendemos o amor e perdão a todos que estão conosco entre quatro paredes. Mas eu coloco para vocês que são os grandes desafios do mundo moderno: a dependência química. E aí nós podemos também partir não só para a questão de adolescentes, mas de bebidas. Hoje o adolescente está chegando muito mais novo no cigarro eletrônico, nas drogas e nas bebidas. E se as famílias não aprenderem a jogar sobre isso, fica muito pior. Então a gente precisa sentar e conversar mesmo abertamente. A questão da violência, a violência, gente, não é só física, não é verbal também. Eu sou dono de um estabelecimento que entra muita gente lá. E eu fico vendo hoje espíritos de 5 anos de reencarnação tratando os pais de um jeito. Eu olho para aquele espírito assim, né? 5 aninhos, um pouco de 5 anos, mas ele tem 2.000 anos assim, e ele reencarnou para aquele pai, para aquela mãe, destinado a massacrar aquele pai, aquela mãe. Dá para você ver nitidamente que ali tem um inimigo fogo ferrenho daquele pai, daquela mãe. E aí você tem que entender assim, como uma criança de 5 anos tem para o pai, tem para a mãe, argumenta, fala e xinga. E o pai e a mãe cala, revolta, né? E aí você então percebe que essa violência aqui está testando muito os pais. E ela é pública, ela não é mais velada, ela acontece em qualquer lugar. A questão das dificuldades financeiras,
Eu costumo dizer que o dinheiro é o elemento que muito nos testa. Quando ele é farto, tudo está bem. Quando ele falta, ele está mal. Né? A gente tem que aprender a lidar também com a escassez, com a carência, gente. A gente tem que aprender a lidar com a falta das coisas que a gente dá valor para a gente. As doenças, vocês já viram tanto de doença que está surgindo hoje em jovens? O tanto que tem doença psíquica, doença da alma, o tanto que tem jovem hoje tomando remédio, ansiedade, pânico e tudo mais. Isso não é por conta da atualidade. A espiritualidade tem mandado o recado que é o momento que eles estão mandando levas e levas de espíritos, que é a última chance deles na Terra. Se não for agora, não tem mais para eles. Por isso que está chegando tanto espírito, que a gente fala de difícil, mas são espíritos extremamente inteligentes, mas que têm uma moral difícil. E aí, pais e mães, preparem para isso. A ingratidão, né? Hoje eu vejo muitos meninos dizendo assim: ô Maria, quem é a Maria? É a mãe dele. Não existe mais chamar a mãe. Ô Vera, não é? Ô José, mas não é seu pai e sua mãe? É, mas eu não chamo de pai e mãe, não, eu chamo pelo nome. É bobagem, né? Agora pai e mãe, isso é. E aí a gente vai percebendo que isso está ligado muito, né, a questões anteriores de relacionamento. A solidão, tá? Tem muita gente preferindo ter cachorro, gato do que filho. Isso é uma preocupação em vários lugares do mundo. Ninguém quer filho, porque filho é problema, filho é despesa, tá? Isso é seríssimo, que a gente está fechando a porta para a espiritualidade. Outra questão, a sexualidade. Olha, eu estou no corpo de homem, mas não necessariamente sou. A gente está no corpo que nós escolhemos para essa existência. Mas eu posso ter muito mais traços femininos de encarnações passadas do que nessa vida clássica de homem. Mas diante da sociedade que nós vivemos, quantas vezes nós condenamos, criticamos e julgamos? Mais do que isso, hoje a gente está aí, ó, com jovens muito cedo mudando sexo, escolhendo nascer um homem e descobre cedo que negócio de ser mulher, e muda o corpo, muda tudo. E os pais ficam doidos com isso. Como é que a gente vai lidar? O homem dormiu José, hoje acorda Maria. E aí, como é que faz? A gente vai ter que se preparar para isso. A questão da pressão, a questão do desespero. Resultado de tudo isso, a gente encontra muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas abandonando pessoas, muitas pessoas desesperadas, quando os consultórios de psiquiatras estão cada dia mais cheios, muitas pessoas desenvolvendo ódio, que aí parte para várias outras reações, a culpa, as mágoas e a revolta. E o mais triste de tudo isso é quando a pessoa acha que para se livrar de tudo isso, basta fazer o quê? Cometer o suicídio. Como se eu me matando nessa, eu acabo. Aí é mais um problemão que se oferece, né, de ser assumido. Então, se alguém por aí já passou pela cabeça de tirar sua própria vida, aos trancos e barrancos, vai até o fim. Com toda a dificuldade, cheio na reta. Joia? Gente, o que eu tinha para hoje era isso. Espero ter contribuído, espero que a gente possa refletir sobre nossas casas, nossas famílias, nossos filhos e filhas, tá? Que nós pais possamos ser melhores, lá no fundo tem um pai, né? Você se importa de um minutinho aqui à frente? Já estou terminando. Não sei se eu facilitar, né? Mas eu vou encerrar agora. Eu só queria chamar esse pai aqui um minutinho. Pessoal, aqui a gente tem um pai, tem um filho, né? O que você sente por ele? Não vamos ser não. Né? Quando você
recebeu ele, sua vida mudou totalmente. Para melhor. Para melhor. Com algumas dificuldades, adaptações, né? Iniciais, mas para melhor. Abriria a mão. Se a gente vai dizer que aqui são espíritos simpáticos, não sei. Pode ser um simpático ou um amigo. Pode ser um inimigo ou um inimigo. Mas esse laço de amor que existe aqui, ó, abranda todo e qualquer inimizade ao Cristo. Então, isso é fundamental. Isso é família, né? Família de pai com filho, pai solteiro é família. Mãe solteira é família, assim por diante. Então, que a gente possa pensar sempre uma imagem como essa. Um amor incondicional de um espírito que pediu para quem está na você deu a oportunidade e para você poderá fazer tudo isso. Obrigado, gente.